Olá, olá, olá. Que Deus abençoe muito o seu dia com a sua presença, com graça, paz e principalmente com contentamento, que o teu coração se satisfaça em Cristo, porque somente Ele pode satisfazer a nossa ganância, os nossos desejos, os nossos sonhos e planos. Mateus capítulo 6, eu quero ver o verso 33, que diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas serão vos acrescentadas? Neste versículo deste capítulo, perdão, do verso 19 em diante, o Senhor está dizendo, no verso 19, não ajunteis tesouro na terra, no verso 20, mas ajuntais tesouro nos céus, porque onde estiver o vosso tesouro, no verso 21, aí estará também o vosso coração. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon, Deus e as riquezas. E depois ele começa a falar aqui do cuidado da vida, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. E ele vai dizer que Deus vai cuidar da gente. Deus está cuidando das aves. E vocês valem muito mais que as aves, que Salomão nunca se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas aí vem: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A busca pelo reino de Deus, esse desafio de buscar o reino de Deus, é realmente entender que, eu lembro sempre aqui de Hebreus 11, se eu não me engano é o verso 6, que vai dizer assim, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Primeiramente, entender isso, a existência de Deus. Se você não pensa se Deus existe, como existe, se você não pensa que essa vida que nós temos é uma vida que não veio do nada, não pode ser a explosão do nada que causou a vida, vamos falar só da vida, que toda este complexo do ser humano, todo este complexo da vida que existe na Terra, toda esta quantidade e variedade de seres, tudo isso veio do nada, foi um acaso, de repente, sei lá, sem querer aconteceu, tá certo? Se você pensar só nisso, parar para pensar, e aí você entenderá, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos, você vai entender que tem que existir um ser poderoso, inteligente, maravilhoso, gracioso, grandioso, para ter construído isso, para ter realizado todas essas coisas. A vida é um fator muito maravilhoso para a gente acreditar que o nada criou a vida, que de repente o acaso criou a vida, a sua vida e a minha vida. Nós não podemos ser um erro ou uma fatalidade ou um acaso pela complexidade da vida e existência humana. Então, buscar o reino de Deus é primeiramente entender que Deus existe. E aí, quando a gente imagina um Deus tão grande, tão maravilhoso, olhar para Ele é como se nós fôssemos uma formiguinha olhando para um elefante. Talvez nós divisássemos alguma coisa, mas longe de compreender isso, longe de saber o que é isso, longe de distinguir a profundidade disso. Entenda isso. Um exemplo muito bestinha, mas entenda, nós por nós mesmos, o homem por si mesmo, ele só vai conseguir fazer o que o homem tem feito: adorar o sol, adorar as estrelas, adorar a lua, adorar as coisas criadas, porque é o que ele consegue distinguir, o que consegue ver. E aí ele acredita poder nessas coisas. Só que quem criou essas coisas? De onde elas vieram? Tá certo? Então, se eu creio na existência de Deus, eu entendo que Deus existe,
como é que eu vou conhecer esse Deus? Como é que eu vou me aproximar dele? Aí é que está. Não há condições da gente fazer isso. É óbvio que, como eu disse, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Olhar para as coisas criadas simplesmente nos apontam o ser que a criou, que é inteligente, organizado, poderosíssimo, maravilhoso por fazer as coisas dessa forma. Elas são intrinsecamente funcionam perfeitamente, intrinsecamente perfeitas. As obras da mão de Deus, o mundo, o universo é perfeito. Perfeito. Agora, se ele é tão poderoso, é um Deus tão poderoso para fazer isso, somente pela vontade dele de se comunicar conosco, somente pela vontade dele de se revelar a nós, de se fazer conhecido. E é isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. E é isso que nós temos nas Escrituras Sagradas. O Deus que se revela, o Deus que busca contato com a sua criatura, o Deus que busca relacionamento com a sua criatura, busca se fazer conhecido para você e para mim. Está aí as Escrituras. Então, buscar o reino de Deus é ter desejo, é entender que esse Deus existe e que ele se revelou para nós. E ao descobrirmos isto, despertar uma necessidade, um desejo no nosso coração de conhecê-lo mais e melhor, de sabermos qual a sua vontade. Porque amar, meu querido, amar é querer o outro bem. E declarar amor por Deus é declarar que ele está certo e a gente errado. Que ele tem autoridade e a gente obrigação. Que ele é e nós dependemos totalmente dele. Nós somos dependentes totalmente desse Deus tão grandioso que criou todas as coisas. Nós somos criados pela vontade dele. Nós só existimos porque ele sustenta. E nós iremos morrer um dia e nos aproximarmos e nos apresentarmos perante a face dele. E quando chegarmos lá, o que nós vamos apresentar? Eu estava lembrando alguns cantores famosos, jogadores de futebol, atletas famosos, grandes industriais aí. O que essas pessoas vão apresentar quando chegar na presença de Deus? Eles vão chegar lá e assim, eu fiz isso na terra, eu dancei, eu cantei, eu joguei futebol, eu alegrei o povo, eu trouxe alegria ao coração das pessoas. Mas a pergunta de Deus para todos eles e para nós não será nada disso que você fez. Não é o que você fez. É como é que você tratou o meu filho. Como é que você se relacionou com Jesus. Essa é a grande questão perante Deus. Essa é a única questão perante Deus. Como é que você se relacionou com meu filho Jesus Cristo? Para mim, buscar o reino de Deus é buscar conhecer Jesus através da sua palavra, através da palavra registrada. É andar com esse Jesus, é confiar nesse Jesus, é amar esse Jesus, é se entregar a esse Jesus. E é querer obedecer a este Jesus, de acordo com o padrão estabelecido por ele na sua palavra para as nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus, conhecendo e reconhecendo a existência de Deus em todas as coisas criadas, principalmente no ser humano. Buscar o reino de Deus e viver e a justiça deste reino é agora entender que o amor de Deus é porque ele exige que nós tenhamos pelas outras pessoas. E este amor não é um sentimento, é a atitude de fazermos o certo, a atitude de sermos bondosos, sermos solícitos, sermos ajudadores e abençoadores das pessoas à nossa volta. Buscar o reino de Deus, viver neste reino de Deus, é exatamente ter Deus como alvo das nossas ações hoje. Eu gosto muito do livro lá, já citei algumas vezes, Em Seus Passos, o que faria Jesus.
É uma história fictícia, mas é muito legal a dinâmica de você viver a vida em função dessa pergunta. Em meus passos nessa situação, o que Jesus faria? O que Ele quer que eu faça? Tá? Como Jesus agiria? E é assim que Deus espera que nós hajamos, que nós façamos, que nós vivamos. Como Cristo viveu em obediência, morreu por amor ao Pai, morreu para te dar vida, morreu porque Ele quis. Tá? Assim também que nós tenhamos o desejo de obedecer, ouvir a voz de Deus, aprender sobre a pessoa de Deus e obedecê-lo, fazendo a sua vontade, que é amar ao nosso próximo, sermos útil ao nosso próximo. Tá certo? Pense nisso, pense muito nisso. Deus te abençoe.